Quais são algumas das suas perguntas quando as pessoas dizem sair das dívidas? O que vem à sua mente? Quando as pessoas dizem sair das dívidas, eu penso em dívidas de cartão de crédito, dívidas estudantis, todas essas dívidas negativas que as pessoas usam para compras e coisas pessoais. E a sua ideia de dívida é boa ou ruim? As pessoas têm uma ideia ou conotação muito negativa em relação às dívidas. E isso porque foi o que nos ensinaram no sistema escolar e no sistema educacional tradicional, que não é tão legal. Então, para aqueles que estão ouvindo, dívida é uma palavra de 6 letras para a maioria das pessoas. Existem muitas pessoas na minha posição, os chamados gurus financeiros, que dizem viver totalmente livre de dívidas. E existem outras pessoas que dizem cortar seus cartões de crédito. E você sabe que esse é um bom conselho para certos tipos de pessoas. Então você definitivamente deve cortar seus cartões de crédito se você não sabe, não consegue controlar seus gastos. Você definitivamente deve. Mas eu não sei como as pessoas vivem sem cartões de crédito. Não sei como você pode fazer check-in em um hotel, alugar um carro ou passear, sair para jantar, etc. Mas você deve cortar seus cartões de crédito se for um viciado em compras. Esse é um bom conselho. E outra coisa sobre dívidas, existem boas dívidas e más dívidas. Então, essa será a lição de hoje. Existem boas dívidas e más dívidas. E se você só tiver más dívidas, que classifico como dívidas estudantis más dívidas, a principal razão pela qual são más dívidas é porque são o pior tipo possível de dívida. Veja, se eu tiver problemas como homem de negócios com dívidas, posso declarar falência e estou limpo. Mas o problema com a dívida estudantil é que você não pode fazer isso. Ela fica pendurada em seu pescoço pelo resto da sua vida. Então, se você é estudante, não deve contrair dívidas estudantis, a menos que tenha 100% de garantia de que se formará. Você viu muitos jovens abandonando a faculdade? E o problema com a dívida estudantil é que a pessoa tem que saber no que vai estudar. Tenho 2 amigos, ambos médicos, e eles saíram da faculdade com 500 mil em dívidas estudantis, quero dizer, de empréstimos estudantis. Mas eles pagaram em 5 anos porque são médicos. Eles tinham empregos bem remunerados. E adiaram ter famílias e tudo mais. E o objetivo deles era pagar por se tornarem médicos. Mas acho que você tem amigos que não têm ideia do que vão estudar. Tenho uma amiga e ela mudou de curso 3 vezes. De administração para enfermagem agora, e é muito dinheiro, e ela ainda não tem ideia do que quer fazer e me diz: quero mudar de enfermagem, mas já estou praticamente formada, e não posso pagar essa dívida. Então ela está presa à carreira de enfermagem e nem gosta. Sabe, quando eu era mais novo, acho que disse antes, meus colegas de turma ganhavam algo como 110, 120 mil por ano. O que não é muito dinheiro, mas para a minha geração, se eu ganhasse 20 mil era muito dinheiro. Sabe o que quero dizer? Está fora de proporção? Então, nós éramos os graduados mais bem pagos do mundo, e o meu salário inicial era de cerca de 40 mil por ano. Meus colegas de turma ganhavam 3 vezes mais que eu. Mas é uma escolha que fazemos. Eu realmente não queria fazer o que eles faziam. Então, tive que me juntar a um sindicato. Como oficiais de navios, tínhamos que nos juntar a mestres, imediatos e pilotos. O que significava que éramos caras do sindicato. Então, caras do sindicato ganham mais, e sem ofensas, mas eu não queria ser membro de um sindicato. Então, me juntei à Standard Oil da Califórnia como oficial de navegação e aí não precisei me juntar ao sindicato. Mas ganhei apenas 47 mil por ano, essa foi a diferença. A diferença é que a Standard Oil ainda navegava e muitos daqueles empregos sindicais desapareceram porque o salário ficou muito alto. Sabe o que quero dizer? Sempre tem o lado bom e o lado ruim, e é difícil entender isso quando se é mais jovem. Mas quando tinha uns 22 anos, não me importava se me pagassem 100 mil por ano. Não iria me juntar a um sindicato, era só uma questão de princípios. Meu pai, o pai pobre, era chefe do sindicato dos professores e, pelo que vi, não queria ser professor. Não queria ser membro de sindicato, então era uma espécie de exuberância juvenil. Mas, de qualquer forma, hoje é mais difícil porque você não sabe qual é esse misterioso emprego de alto salário. E mesmo advogados hoje estão tendo dificuldades porque não precisam de tantos advogados, o que é bom, e existe a inteligência artificial que está substituindo muitos empregos de alto nível. Até contadores hoje, eles não precisam de contadores porque a inteligência artificial pode fazer grande parte do trabalho para eles.
Então é por isso que para a sua geração, acho que a dívida estudantil é possivelmente uma das coisas mais importantes que você precisa decidir antes de contrair a dívida. Em primeiro lugar, você vai se formar, e em segundo lugar, em que você se formará. Tenha uma amiga que tinha o sonho e paixão de ser empreendedora. Mas quando começou a estudar, disse ao pai dela que seria a última coisa que faria porque pensou que o que estavam ensinando era o que eu faria no dia a dia. Mas esses professores, na verdade, não praticam o que ensinam e dão a você uma concepção errada sobre o que está estudando. A realidade é que a educação tradicional está obsoleta. O que importava antes não se aplica a como você vai administrar seu negócio agora. Sabe, hoje, se eu estivesse na sua posição, você sabe, eu tinha bastante clareza quando tinha uns 15 anos que queria navegar pelos mares. Naveguei enormes navios pelo mundo todo. Mas esse era o sonho de uma criança, sabe? Quando tinha 22 anos, já estava cansado disso. Não queria mais navegar pelo mundo. Então entendo como é encontrar seu caminho na vida, certo? Não é fácil. Na minha opinião, vocês têm uma estrada mais difícil a percorrer do que eu tive. Para mim foi muito fácil. Havia muitos empregos, a economia estava bombando e tudo mais. E foi mais fácil, então vocês têm que ser mais espertos, ok? Então, quanto ao assunto dívida, existem boas dívidas e más dívidas. Novamente, volta à demonstração do resultado. Receita, despesa, ativo, passivo. Então a dívida se enquadra aqui. Então vou revisar. Digamos que vou comprar. Todo mundo diz, vou comprar uma casa. E todo mundo diz, minha casa é um ativo. Isso não é verdade. Sua casa é um passivo. Não me importa se você não colocar dívida nela ou não. Uma casa é um passivo. O mesmo para se você tem um carro. Um carro é um passivo. E a razão disso é o que falamos antes. As 5 palavras que são a base da educação financeira, da inteligência financeira. Receita, despesa, ativo, passivo. E a outra palavra é fluxo de caixa. Então, quando você olha para a pessoa média que tem um emprego, o dinheiro entra aqui, eles pagam pela casa deles e o dinheiro vai para um banco por meio de uma hipoteca. Então, não é um ativo porque o dinheiro está saindo, então é um passivo. Então, a definição de passivo tira dinheiro do seu bolso. E para um ativo, coloca dinheiro no seu bolso. Então, quando tem uma propriedade de aluguel aqui, ela coloca dinheiro no meu bolso. Então, se moro na casa, é um passivo porque mesmo se não tiver dívida nela, ainda tenho impostos, depreciação, reparos, manutenção, seguro e tudo mais. Quando alugo um imóvel, fiz um bom trabalho comprando e estruturando, todo mês ele me manda dinheiro. Então, comecei quando tinha 25 anos com um pequeno apartamento de um quarto e ele colocava $25 no meu bolso, foi um começo. Então, essa era uma boa dívida, vê? A dívida também saía e pagava, mas também colocava $25 no meu bolso. Então, no final das contas, eu estava ganhando dinheiro com minha pequena casa. Então hoje, minha esposa e eu temos 6,5 mil delas. E a cada mês, 6,5 mil casas colocam dinheiro no meu bolso. As pessoas que moram nelas me amam, porque têm um lugar para morar. Mas tudo isso vem de dívidas. Então não temos, são 100% financiadas. São todas dívidas. Então, essa é uma boa dívida. E o que faz dela uma boa dívida são as 2 palavras mais importantes: fluxo de caixa. Faz sentido para você? Inúmeras pessoas, na verdade, acham que dívida é horrível. Estou te mostrando isso por um exemplo perfeito de fluxo de caixa e como a dívida pode gerar renda. E muitos empreendedores usam essa fórmula para ganhar dinheiro no dia a dia. Então, o que a maioria das pessoas faz é que elas têm dívidas estudantis. E essa dívida está saindo dessa forma. Você sabe, não coloca nenhum dinheiro no seu bolso. Você pode dizer, bem, tenho um emprego, mas ainda assim é você trabalhando por ele. Então, não trabalho por nenhum desse dinheiro aqui. Faço esse trabalho uma vez, estruturo o negócio. Todos os anos adiciono mais e mais e mais. Estou pegando dinheiro emprestado, compro mais casa. Então, a dívida está colocando dinheiro no meu bolso e a má dívida está tirando dinheiro do meu bolso. Então, o problema é que se você vai usar dívida, tem que ser muito mais esperto do que essa pessoa aqui. Tem que ser muito, muito inteligente. Foi por isso que fiz cursos de imóveis quando tinha 25 anos e nunca parei de fazer cursos de imóveis. Porque você compra um imóvel e comete um erro, isso vira um passivo rapidamente.
E isso, se o inquilino deixa o lugar, isso vai virar passivo bem rápido e o fluxo de caixa vai virar negativo e está saindo do meu bolso. Então, não tem nada a ver com imóveis, nada a ver com o carro, não era dívida estudantil. Tem a ver com o fluxo de caixa. Então, boa dívida novamente é uma dívida quando pego dinheiro emprestado para isso e coloca dinheiro no meu bolso. Se eu tivesse um carro e pegasse dinheiro emprestado dele e alguém o alugasse de mim como motorista de Uber ou algo assim e colocasse dinheiro no meu bolso, seria um ativo. Minha esposa e eu temos um barco, e você sabe que a maioria dos barcos dá prejuízo, mas o nosso dá lucro porque está em uma empresa de aluguel. As pessoas alugam o meu barco o tempo todo. Então não tem nada a ver se é um barco, uma dívida estudantil, uma casa, um carro ou qualquer outra coisa. Tem a ver com o fluxo de caixa. E na maioria das vezes, você teve aulas de contabilidade. Eles não falam muito sobre isso, falam? Por que você acha que é? Como você mencionou antes, existem pessoas que na verdade estão ensinando aos alunos algo que não aplicam em sua vida diária, algo sobre o qual mal têm conhecimento e que aprenderam apenas em livros didáticos. A grande lição para você é que não tem nada a ver com a casa, o carro, a dívida estudantil. Tem a ver com para onde está fluindo o dinheiro. Se o dinheiro está fluindo para a sua demonstração do resultado, para o seu bolso, é um ativo, é uma boa dívida. Mas se está tirando dinheiro do seu bolso, é uma má dívida. Sobre dívidas existem boas dívidas e más dívidas. Se você vai ter sucesso sendo funcionário ou empreendedor, você tem que controlar a direção do seu fluxo de caixa. Então, como a maioria das pessoas aqui, falamos antes, elas têm um emprego e o dinheiro flui para o governo, chamado de impostos. Donald Trump não faz isso. Eu não faço isso, legalmente. O motivo é que somos empreendedores, não funcionários. Funcionários têm isso, empreendedores não, porque é um tipo de ativo, alguma outra coisa. O que você gostaria de dizer aos jovens millennials que estão ouvindo isso? Eu diria para não terem medo de dívidas e se souberem como usá-las, usem-nas. Boa dívida coloca dinheiro no seu bolso. Um cartão de crédito pode ser uma boa dívida? Bem, depende do que você gasta o dinheiro, certo? Então, se você gasta com algo que vai produzir renda para você, como um ativo, então é uma boa dívida. Mas se você gasta, digamos, em uma jaqueta de marca que queria, então não é. Minha primeira propriedade foi em Maui, Havaí, na década de 70. Comprei com cartão de crédito. O imóvel era $18 mil, o meu primeiro. Mas fiz vários cursos de imóveis e então sabia o que procurar. Encontrei essa propriedade. Demorou muito quando a encontrei, só tirei meu cartão de crédito e comprei. E colocou $25 no meu bolso. Foi dessa coisinha estranha. Isso foi há anos. $25. Era uma boa dívida. Eu queria nunca a ter vendido. Não sei, foi um grande erro vendê-la, porque hoje provavelmente vale uns 400 ou 500 mil, e essa é outra história. É por isso que não faço flipping de imóveis, sabe? Não gosto de fazer essas coisas. Então, qualquer outra coisa. Então, boa dívida o quê? Dinheiro no seu bolso. E má dívida o quê? Tira dinheiro do seu bolso. Sem dúvida, dívidas são um assunto delicado para muitas pessoas. Elas carregam uma conotação negativa em nossa sociedade. No entanto, como pudemos ver neste vídeo, nem toda dívida é ruim. Na verdade, saber usar dívidas de forma inteligente pode ser uma poderosa alavanca financeira. A chave está em entender o fluxo de caixa que essa dívida gera. Uma boa dívida coloca dinheiro no seu bolso todo mês. Já uma má dívida suga suas finanças mês após mês. Não importa se falamos de cartões de crédito, empréstimos estudantis ou hipotecas. O que define se é boa ou má é se ela gera renda ou despesa recorrente. Portanto, ao tomar uma dívida, seja muito consciente do objetivo e planeje com cuidado como ela será paga no longo prazo. Lembre-se também que apenas porque algo é socialmente aceito, como financiamentos imobiliários ou de carros, não significa que seja financeiramente inteligente no seu caso específico. Cada situação é única. Deixe o medo irracional de lado e analise pragmaticamente. Dívidas podem impulsionar seus sonhos ou destruir suas finanças, dependendo de como são usadas. Entenda seus riscos e recompensas. Seja responsável e vá em frente sem hesitação quando a oportunidade certa aparecer. Sucesso financeiro raramente é conquistado sem assumir nenhum risco calculado. E o melhor momento para começar é agora.